Bem-vindos de volta ao canal Relatos Obscuros. Algumas histórias começam como um dia comum e terminam em pesadelos reais. Hoje, você vai conhecer os relatos mais assustadores sobre ônibus escolares, passageiros desconhecidos, estradas que escondem horrores e motoristas que desapareceram sem deixar rastros. Se você acha que um ônibus escolar é um lugar seguro, talvez mude de ideia depois deste vídeo. Você está pronto? Antes de começarmos, confira se você já está inscrito no canal. História 1. A Sombra na Estrada. Meu nome é Lucas. Isso aconteceu quando eu tinha 12 anos, em uma pequena cidade do interior. Todos os dias, o ônibus escolar nos pegava no final da estrada de terra que levava até as fazendas e vilarejos. Era um trajeto longo, e eu sempre sentava perto da janela, vendo a paisagem repetitiva de árvores e campos vazios. O motorista, seu João, dirigia aquele ônibus amarelo há anos e conhecia cada criança pelo nome. Mas numa quinta-feira, algo estranho aconteceu. No meio do caminho, antes de pegar os últimos alunos, uma mulher apareceu na beira da estrada. Usava um vestido cinza encardido e tinha o rosto coberto por um lenço. Ela acenava devagar para o ônibus, como se esperasse por uma carona. Seu João diminuiu a velocidade, mas hesitou. Ele olhou pelo retrovisor e disse, quase como um aviso para nós: não olhem para ela. Apenas fiquem quietos. O silêncio tomou conta do ônibus. As crianças menores se esconderam atrás dos bancos. Quando passamos por ela, senti um calafrio. Eu olhei, mesmo sabendo que não devia. Os olhos dela estavam fixos em mim, negros, fundos, como se não tivessem alma. Ela sorriu, e naquele momento eu soube que ela viria atrás de mim. Naquela noite, eu tive pesadelos. Via o ônibus quebrado na estrada, vazio, portas abertas. No banco do motorista não havia ninguém. Apenas aquele sorriso no escuro. No dia seguinte, subimos no ônibus e seguimos a rota de sempre. Mas quando chegamos perto do local onde a mulher estava no dia anterior, algo estava diferente. Um carro de polícia estava parado ali. 2 policiais conversavam com um fazendeiro. Pelo vidro, vi um cobertor manchado de vermelho jogado no chão. Meu estômago revirou. No fim da aula, quando voltamos, a polícia ainda estava lá. Dessa vez, um corpo foi retirado de uma vala perto da estrada. Era uma menina, que parecia ter a minha idade. Seu João não disse nada, mas seu rosto estava pálido. Naquela noite, meu pai ligou a TV e vi a notícia. Corpo de criança desaparecida encontrado em área rural. Suspeita-se de sequestro e rituais macabros. O ônibus ficou mais silencioso nos dias seguintes, até que, uma semana depois, aconteceu algo ainda pior. Era fim de tarde quando o ônibus quebrou no mesmo ponto onde havíamos visto aquela mulher. Estávamos no meio do nada. Seu João tentou ligar o motor várias vezes, mas ele só roncava, como se estivesse morto. Os mais novos começaram a chorar. Então, escutamos passos na estrada de terra. Era ela, o vestido cinza, os olhos vazios. Parou na nossa frente e sorriu. Dessa vez, ela falou: tem espaço para mais um? Seu João trancou as portas e mandou todos ficarem abaixados. Ela bateu no vidro. 1, 2, 3 vezes. A cada batida, sua expressão se tornava mais sombria. O silêncio tomou conta do ônibus. O tempo parecia se arrastar. Então, ouvimos outro som. Um motor. Um carro apareceu na curva e faróis iluminaram o ônibus. Era uma viatura policial. Quando olhamos de volta para a estrada, a mulher não estava mais lá. A polícia verificou a área, mas não encontrou ninguém. Levaram-nos para casa, e naquela noite, eu não consegui dormir. No dia seguinte, os policiais voltaram à escola para conversar conosco. Contaram que aquela mulher era procurada havia anos. Ela era parte de um culto que sequestrava crianças. Seu grupo costumava caçar vítimas em estradas desertas, onde ônibus escolares passavam. Alguns motoristas haviam desaparecido ao tentar ajudar. Alguns corpos nunca foram encontrados. O que mais me arrepia até hoje é que, ao revisarem a gravação da câmera de segurança do ônibus, não havia ninguém na estrada. Apenas o reflexo de algo escuro no vidro, bem ao meu lado. O ônibus foi trocado, seu João pediu demissão e eu comecei a ir para a escola de bicicleta. Nunca mais entrei em um ônibus escolar. Mas às vezes, quando passo por aquela estrada deserta,
Sinto que alguém ainda está me observando. História 2. O passageiro da meia-noite. Meu nome é Rafael, e essa história aconteceu quando eu tinha 14 anos. Eu morava em uma cidade pequena, onde quase todo mundo se conhecia. Meu trajeto até a escola era longo, e o ônibus passava sempre às 6 da manhã para nos levar até o centro. O motorista, Sr. Elias, era um homem calado, mas sempre pontual. Ele costumava dirigir em silêncio, ouvindo apenas o rádio baixinho. Todos os dias seguíamos o mesmo caminho sem problemas. Até que certa segunda-feira, algo estranho aconteceu. Quando dobramos uma curva na estrada de terra, havia um garoto parado no acostamento. Ele parecia ter a minha idade, usava um uniforme de escola antigo e estava descalço. O mais estranho era que, apesar do frio daquela manhã, ele não tremia. Apenas ficou ali, olhando para nós. Sr. Elias apertou o volante e passou direto por ele. Não diminuiu a velocidade, não fez nenhum comentário. O silêncio dentro do ônibus ficou pesado. Pensei que fosse apenas alguém esperando por carona. Mas no dia seguinte, ele estava lá de novo. E no outro também. Foi na quinta-feira que tudo mudou, porque naquela noite, um dos alunos do ônibus desapareceu. A cidade inteira entrou em pânico. João, um garoto que sempre sentava no fundo do ônibus, nunca chegou em casa depois da escola. A polícia foi chamada, buscas começaram, mas ninguém encontrava sinal dele. No dia seguinte, subi no ônibus sentindo um nó no estômago. Olhei para o banco onde João costumava sentar. Estava vazio. Mas quando olhei para a estrada, senti o sangue gelar. O garoto descalço ainda estava lá. Dessa vez, ele sorriu para mim. Eu quis dizer algo, mas minha garganta estava seca. O ônibus seguiu viagem, e percebi que Sr. Elias estava pálido, com as mãos tremendo levemente no volante. Naquela noite, sonhei com o ônibus parado na estrada. O motor desligado, as portas abertas. João estava lá dentro, sentado sozinho no escuro. Quando me aproximei, ele virou o rosto para mim e sussurrou: "Ele quer mais um." Acordei suando frio. Tentei esquecer o pesadelo, mas quando entrei no ônibus naquela manhã, um novo aluno estava sentado no banco de João. Era o garoto descalço. O pânico me dominou. Olhei para os outros alunos, mas ninguém parecia notar nada de errado. Ele estava ali, sentado, olhando pela janela como se sempre tivesse estado. Mas seu reflexo no vidro não era o dele. Era o de João. Meu coração disparou. Tentei chamar Sr. Elias, mas ele já estava olhando pelo retrovisor e seus olhos mostravam puro terror. Ele sabia que algo estava errado. Mas o ônibus seguiu. Naquela noite, liguei para meu melhor amigo e contei tudo. Ele riu, achando que eu estava brincando. Mas quando fomos para a escola no dia seguinte, um segundo aluno havia desaparecido. E no lugar dele, outro garoto desconhecido ocupava seu banco. Sr. Elias abandonou o emprego na semana seguinte. A polícia nunca encontrou João, nem os outros dois que sumiram depois dele. A única pista que tinham era uma câmera de segurança da estrada, que registrou o ônibus passando por aquela mesma curva. E no acostamento, parado no mesmo lugar de sempre, estava o garoto descalço. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. História 3. O último trajeto. Meu nome é Daniel, e quando eu tinha 13 anos, algo aconteceu no ônibus escolar que me assombra até hoje. Nossa cidade era pequena, pacata, e o ônibus sempre seguia a mesma rota. O motorista, seu Antônio, era um homem gentil, já velho, que conhecia cada um de nós pelo nome. Tudo parecia normal naquela sexta-feira. Subimos no ônibus e seguimos o trajeto. Mas quando estávamos no meio da estrada de terra que atravessava uma área isolada de fazendas, um carro preto apareceu atrás de nós. Primeiro, achei que era apenas alguém indo para a cidade, mas ele ficou cada vez mais perto. Seu Antônio percebeu. Olhou pelo retrovisor, franziu a testa e acelerou um pouco. Mas o carro também acelerou. O silêncio dentro do ônibus foi crescendo. Alguns colegas começaram a perceber. O carro nos seguiu por quase 10 minutos. Depois ultrapassou bruscamente e parou no meio da estrada, bloqueando o caminho. Foi então que dois homens mascarados saíram do carro. Eles andaram lentamente até a porta do ônibus. Seu Antônio trancou as portas e mandou todos nós ficarmos abaixados. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Um dos homens bateu no vidro com força.
Outro foi para o lado do motorista e apontou uma arma. Seu Antônio manteve a calma e gritou para que ficássemos no fundo do ônibus. Mas quando ele tentou dar ré, o carro atrás de nós acelerou e bloqueou nossa saída. O homem mascarado quebrou o vidro da porta com um soco. Abriu-a por dentro e agarrou seu Antônio pelo braço. Ele lutou, tentou resistir, mas era velho demais para conseguir enfrentá-los. Em segundos, eles o puxaram para fora e o jogaram dentro do carro. A porta do ônibus ficou aberta. O silêncio era absoluto. A estrada estava vazia e nós, sozinhos. Por um momento, ninguém sabia o que fazer. O motorista se fora. Estávamos no meio do nada, cercados por fazendas e um silêncio opressor. Alguns alunos começaram a chorar. Outros tentaram ligar para os pais, mas não havia sinal de celular. Foi quando um dos mais velhos, Ricardo, tomou uma decisão. Ele subiu na cabine do motorista e tentou ligar o ônibus. O motor roncou, mas não pegou. O pânico se espalhou. E se os sequestradores voltassem? Então, ouvimos algo do lado de fora. Um barulho distante de pneus na estrada. Outro carro? Meu coração gelou quando vi os faróis se aproximando. Era um caminhão velho. Quando parou ao nosso lado, um homem desceu. Ele era alto, vestia roupas sujas e tinha um olhar sério. "O que aconteceu aqui?" ele perguntou. Gaguejamos, tentando explicar. Ele olhou para dentro do ônibus e franziu a testa. "Entrem. Vou levar vocês para a cidade." Mas algo nele me deu arrepios. Ricardo hesitou. Ele não parecia preocupado. Não parecia chocado. Apenas esperava. Então, no último segundo, ouvimos um som atrás do ônibus. Um carro da polícia surgiu na estrada, acelerando com as sirenes desligadas. O caminhoneiro voltou para seu veículo e arrancou, sumindo na poeira. Os policiais entraram e nos acalmaram. Disseram que um fazendeiro viu o ônibus parado e ligou para as autoridades. Conduziram-nos de volta para a cidade, onde nossas famílias esperavam desesperadas. Seu Antônio foi encontrado 2 dias depois, amarrado em um galpão abandonado. Estava vivo, mas abalado. Os sequestradores nunca foram presos. O ônibus escolar nunca mais passou por aquela estrada. E desde aquele dia, sempre fico desconfiado quando vejo um carro desconhecido atrás de mim. Esses foram os relatos de hoje. Deixe aqui nos comentários e diz pra gente se você sabe de alguma história assustadora sobre ônibus escolares. Até o próximo vídeo.